Olá pessoal, na aula 4 nós vamos continuar em formatação e personalização, ver mais algumas coisinhas que a gente pode estar modificando na pasta de trabalho. Tá? Abrindo o relatório anterior aqui que a gente já estava fazendo, o que a gente pode modificar mais aqui é aumentar aqui o título desse relatório. Ele está pequenininho aqui, ele pode ficar maior e pode ficar centralizado. Então, primeiro para aumentar, posso trocar a fonte também. Então, eu vou aumentar aqui para 20. Pode digitar ou pode ir na setinha aqui, que ele vai aumentando a fonte. Vou colocar em negrito. Agora eu quero que esse título aqui ele fique centralizado nesse meu relatório. Qual a maneira que eu posso fazer isso? Tem duas maneiras. Uma é eu seleciono a área onde eu quero que ele fique centralizado, clico com o botão direito em formatar célula, ou também posso vir aqui no fonte e clicar nesse extensorzinho aqui, que ele também vai no formatar célula. E aqui no formatar célula eu vou em alinhamento, horizontal e centralizar. Se eu botar só centro, ele vai centralizar só dentro da coluna B. Mas eu quero centralizar a seleção. Então eu clico em centralizar a seleção. Ok, centralizei. Então dessa maneira ele ficou, mas a informação, se eu quiser mexer, alterar, ela vai estar aqui na célula B1. Tá? Então nas outras aqui estão vazias. Eu posso deletar. Não vai acontecer nada. Ela vai estar a informação aqui, numa coluna que eu nunca vou mexer. Por que que eu faço isso? Porque se eu precisar aumentar as colunas aqui, ele vai continuar centralizado. E se eu precisar inserir uma coluna ou excluir uma coluna, ele também vai ficar centralizado e não vai perder essa informação, porque ele está lá na primeira, que a primeira dificilmente eu vou excluir. Então, essa seria uma. A outra maneira que pode ser feita também é você pegar, selecionar toda a área que você quer, onde que ele fique centralizado e pode mesclar. O que que vai fazer? Ele vai mesclar e vai dizer que isso aqui é uma célula única. Então, eu vou mesclar, aqui nesse botãozinho, que é o mesclar, e centralizar. Então agora ele está considerando, eu clico ali, ele está considerando como se fosse uma célula única. Então, também vai acontecer isso, se eu inserir, aumentar aqui, ele vai aumentar junto também. Tem as duas maneiras. O que você achar mais interessante pode fazer. Tá? Uma outra coisa que a gente vai aprender aqui é que, por exemplo, eu preciso excluir uma coluna ou incluir uma coluna. Eu posso simplesmente vir aqui, clicar em cima da letra da coluna, por exemplo, da letra D, clicar com o botão direito e botar inserir. Clico em cima dela, depois eu clico com o botão direito, inserir. Eu inseri uma coluna e ficou aqui centralizado. Tá? Mas vamos dizer que tivesse um outro relatório aqui embaixo que eu não queria que mexesse. Como é que eu faria isso? Então vamos desfazer isso aqui, vou voltar. Vou duplicar esse relatório aqui embaixo. Então eu quero acrescentar mais uma coluna nesse relatório, mas nesse de baixo eu não quero acrescentar. Tem como fazer isso? Tem. Você, em vez de selecionar a coluna inteira, vai selecionar só a área onde você quer incluir uma coluna. Clica com o botão direito e bota inserir e ele vai te perguntar: eu quero deslocar a célula para onde? Essa célula que está aqui, eu quero deslocar para onde? Eu quero deslocar para cima, para baixo, aqui para a direita. Então, o que ele vai fazer? Deslocando a célula para a direita, ele vai incluir antes, ele vai
criar a coluna D e essa que está na D ele vai jogar para E. Vamos ver como é que fica. Ó, ele incluiu aqui e jogou todas as informações para a direita. Então, aqui a gente vai arrumando onde ele desarrumou. Então, essas seriam as duas maneiras de incluir. Tu pode incluir ela toda ou pode incluir ela parcialmente, sem estragar às vezes outros relatórios que estão na mesma planilha. A mesma coisa acontece se o relatório estiver ao lado. Então vamos desfazer aqui o que a gente fez. Voltando mais um, deleto também aquele de baixo. E vamos dizer que eu tivesse um outro relatório aqui do lado. Vamos colar aqui ao lado. E eu quero acrescentar linha nesse relatório, mas nesse aqui eu não quero modificar. É a mesma coisa. Eu vou selecionar onde que eu quero incluir uma linha. Ou às vezes excluir a linha. Por exemplo, eu quero excluir essa linha, mas não quero que apague essa aqui. Então vamos dizer assim, ó, eu quero apagar o Paulo daqui, mas eu não quero que o Paulo apague aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, excluir, e ó, o que eu quero fazer? Eu quero deslocar, seria para incluir, né? Excluir, deslocar para esquerda, deslocar para cima, ou a linha inteira. No caso, a linha inteira ele vai apagar tudo, então eu não quero a linha inteira, eu só quero isso aqui, então eu vou botar deslocar para cima. Então todas as informações aqui de baixo vão subir, e aquela dali não vai mexer. Ó, deletei o Paulo daqui, todas as informações subiram, só que nesse relatório não modificou. Tá? Então essa seria uma maneira de mexer em uma parte do relatório sem estragar o restante. Se a planilha tiver mais relatórios na mesma planilha, na mesma aba aqui, né? Uma outra coisa também bem interessante aqui na formatação é, por exemplo, CNPJ. Eu tenho um CNPJ, mas se eu digitar o CNPJ aqui, então vamos pegar aqui 000122. Então aqui é um formato de CNPJ, mas se eu clicar aqui, o Excel automaticamente converte para um número. Quando ele vê um número muito grande, ele converte para a forma exponencial. Mas eu queria que esse número aqui aparecesse no formato do CNPJ. Como é que eu faço isso? Eu posso também vir aqui no formatar ou clicar com o botão direito, formatar célula, em número, e em vez de deixar o geral, vou colocar número. Ele já vai mostrar todos os números, só que ele acrescenta casas decimais. Eu posso tirar essas casas decimais. Dar um OK, pronto. Ele já ajustou. Mas vamos dizer que o CNPJ é 02, não é 12. Então aqui eu vou botar um 0. Ele apaga o 0 à esquerda. Como é que eu faria para arrumar isso? Então eu venho aqui, clico novamente em formatar célula. Em vez de eu colocar número, eu vou dizer que eu quero uma personalização. Eu quero deixar de uma forma fixa. Quantos dígitos tem o CNPJ? O CNPJ tem 14 dígitos. Então aqui no tipo eu vou colocar 14 vezes o 0. Coloquei 14 vezes o 0. OK. Agora ele ficou com o 0 à frente. Vamos dizer que fosse 0011. Então eu apago 2 aqui. Ele vai deixar com 2 zeros à frente. Ah, mas eu queria deixar com o separador, que o Excel separasse para mim, ali com um pontinho, a barra, o traço. Como é que eu faço isso? Também pode fazer aqui, formatar célula. E aqui onde você colocou os zeros, você pode colocar
a pontuação. Só que o Excel, ele já entende que aqui seria uma barra e aqui seria um tracinho. Só que ele não modificou. O ponto ele até entende, mas a barra e o tracinho não. Como é que eu faço para ele ficar com essa formatação? Eu quero que apareça esse pontinho. É só tu botar esse texto aqui entre aspas. Então, por exemplo, aqui o tracinho eu quero que apareça, então eu boto ele entre aspas. Boto na frente e atrás. Mesma coisa eu vou fazer com a barra. Ó, aqui em cima ele já está arrumando. Ó. E os pontos também, porque ele vai separar como um valor. Tá? Então, coloco esses caracteres e ele me separou com o formato do CNPJ. Está aqui. Dentro da célula, ele continua aparecendo um número extenso, tá? Mas aqui onde é a formatação, você deixou da maneira visual para melhor apresentação. Ok? Uma próxima aula eu vou passar mais alguns modelos de como formatar e personalizar as suas planilhas. Ok?